Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira. Hoje vou-vos falar sobre uma função que devolve arrays dinâmicos, a função unique, ou exclusivos. Bem, esta função é super simples, bem fácil de utilizar e podem dizer adeus àqueles comandos como remover duplicados ou criar uma tabela dinâmica para ter uma lista única de valores. O que esta função faz é literalmente isto. Devolve uma lista única de um determinado intervalo em que nós podemos obter os valores exclusivos. Então, sem mais demoras, vamos passar aqui para o monitor para eu vos mostrar como é que se faz esta função. Muito bem, já estou então aqui no nosso cenário, em que temos uma tabela muito simples, mas repararem que temos aqui alguns atributos ou alguns valores que são repetidos. Temos o vendedor, temos a marca e temos o produto. A minha ideia é criar uma lista única de cada um destes valores, por exemplo, do vendedor, e depois vamos perceber como é que podemos criar alguns cálculos com a função unique ou função exclusivos. Muito bem, esta função é uma das funções de pesquisa e referência e, como referi, é uma das funções que faz parte das novas funções que devolvem os arrays dinâmicos. Então, se acederem ao separador Fórmulas, dentro da consulta e referência, temos então aqui a função exclusivos. Eu vou só clicar para vermos a caixa de diálogo dos argumentos da função, mas nós podemos criar esta função de uma forma muito simples, em que simplesmente indicamos a matriz dos valores que queremos colocar exclusivos. Então, reparem que eu estou na célula J5 e se eu selecionar apenas a matriz, que é o intervalo de dados que eu quero tornar os valores exclusivos, basta-me selecionar, por exemplo, na minha tabela, a coluna vendedor, ou seja, na tabela vendedores, a coluna vendedor, e sem colocar nenhum dos outros argumentos, porque depois temos a opção de colocar os argumentos por coluna, ou seja, em vez de termos os valores na vertical, temos os valores na horizontal, basicamente, e o exatamente uma vez é uma lista de valores exclusivos, mas que também são únicos no nosso intervalo. E também já vamos ver a seguir como é que fazemos este processo, mas na realidade esta função é super simples, como podem ver, e só temos mesmo que indicar a matriz. Então, se eu quiser uma lista única dos vendedores dentro da minha base de dados toda, faço OK, e tenho então um array dinâmico com os meus valores únicos. Tenho o Rui, o João, a Joana, a Susana, o Vítor, o André e a Laura. Muito bem, então, para que é que nós podemos utilizar esta lista única? Para além de podermos fazer cálculos com estes valores, que eu vou mostrar aqui 2 ou 3 exemplos em que podemos fazer este tipo de cálculos com valores únicos, quase como uma contagem distinta que, por exemplo, nós temos nas fórmulas DAX em Power BI, mas que não temos, por exemplo, no Excel, uma contagem única para os valores. Então temos que ter primeiro essa lista única e depois temos a contagem. Basicamente, o que eu indiquei na introdução é que deixamos de ter a necessidade de fazer o remover duplicados ou ter outras funcionalidades, como criar mesmo a tabela dinâmica para ter os valores únicos. Com esta função é super simples. E mais, é dinâmico, o que significa que se eu colocar aqui, por exemplo, na minha tabela, reparem que a Laura está ali mesmo no final. Se eu colocar aqui outro valor único, por exemplo, o António, acho que não tenho nenhum António, vou só confirmar. Por exemplo, exato, não tenho nenhum António. Sendo António um valor único, já aparece aqui dinamicamente essa lista. E a vantagem então é essa. Eu vou pegar novamente na minha última linha e Ctrl menos para apagar o valor. Reparem que volto a ter a lista apenas com os valores atualizados. Mas, se eu quisesse então colocar, por exemplo, aqui o vendedor e criar uma lista pendente com o vendedor, validação de dados, em que coloco a minha lista e essa lista é indicada na origem com o primeiro valor do intervalo e hashtag para definir o resto do array dinâmico. Clico, OK, e tenho uma listinha pendente com os valores únicos. Então, se eu quiser saber as vendas do meu colaborador, vou só colocar aqui os valores iguais. Eu posso então selecionar o meu colaborador único, Joana, e, por exemplo, utilizar a função procv para procurar o meu valor, ponto e vírgula, na minha tabela, basicamente é a tabela vendedores, podia escrever vendedores, a coluna que eu quero obter é a 6ª coluna, com as vendas, e a pesquisa por valores exatos. Então, tenho uma lista de vendas únicas em função
do colaborador ou do vendedor ser único. Aliás, as vendas não são únicas, o colaborador é que é único. Muito bem, então, para percebermos a lógica da função, já perceberam que só temos que indicar uma matriz. Contudo, esta função tem outros parâmetros, outros argumentos, que nós também podemos utilizar. Nesta nossa lista, eu consigo ver, por exemplo, que nós obtemos, ou aliás, conseguem ver que nós obtemos valores exclusivos, já percebemos essa lógica, mas, por exemplo, o João aparece várias vezes e, por isso, das várias vezes que aparece o João, ele é colocado uma única vez. Como se estivéssemos a colocar os valores numa etiqueta de uma tabela dinâmica em que aparecem os valores únicos. Contudo, poderão haver aqui registros que só aparecem uma única vez mesmo na nossa tabela. E então, podemos criar uma lista com os valores exclusivos, mas que são efetivamente únicos. Então, neste caso, o que eu preciso fazer é o seguinte: vou colocar aqui o cursor na célula K5, agora vou fazer pela escrita, exclusivos, quem tiver a função em inglês é a função unique, e então a minha matriz vai voltar a ser o vendedor. Vou passar agora ao argumento da coluna para já, por isso até posso colocar falso, depois já vamos perceber o que acontece com o verdadeiro. O segundo argumento é falso e o exatamente uma vez, em que devolve apenas as linhas ou colunas que aparecem uma única vez na nossa matriz, eu vou colocar verdadeiro, tecla tab, para assumir o primeiro valor, e só existe um vendedor que é único na tabela, que é o Rui. Mas mais uma vez, se eu, por exemplo, acrescentar o António, como fiz há bocado, o Rui e o António são ambos exclusivos, mas também únicos, porque só aparecem uma única vez. Se eu colocar o António mais do que uma vez, reparem cá em baixo, já não aparece como um vendedor único, porque já está repetido na minha base de dados. Então essa é a diferença entre ter valores exclusivos ou valores exclusivos únicos. Vou voltar a apagar os últimos registros, é só para acrescentarmos registros e para irem vendo a nossa tabela ou a nossa lista a ser atualizada. E então, se eu quiser criar uma lista única, mas por coluna, reparem que eu tenho aqui os valores à direita, então vou fazer uma lista única horizontal. Exclusivos. A minha matriz vai ser então esta matriz agora, horizontal. Por coluna vou colocar verdadeiro e exatamente uma vez vou colocar falso, não preciso. Enter para confirmar. Então, tenho uma lista única, mas por coluna. Eu estou a ler os valores pela coluna, ou seja, nas colunas e não nas linhas. E podemos ter então uma lista única desta forma. Já agora, obviamente não precisam ter esta opção do por coluna. Por exemplo, eu posso ter esta lista única e transpor os meus valores para uma lista horizontal, seja através da função transpor, seja através do copiar e colar com o transpor valores. Farei outro tutorial para mostrar a função transpor, para verem como é que funciona. Então, para terminar o nosso tutorial de hoje, eu vou fazer alguns cálculos agregadores baseado na lista de valores exclusivos. Então, começando pelos vendedores, tenho aqui já o cursor na célula onde pretendo o resultado e vou começar por colocar a função exclusivos novamente e vou ter a matriz do vendedor. Super simples, o único argumento obrigatório que é necessário. É gerada a minha lista, mas reparem que a lista sobrepõe-se a outros valores que eu vou precisar e na realidade eu não quero ver uma lista, eu quero ver é o agregador dos valores dessa lista. Então, estando a falar de valores de texto, vou colocar dentro da função contar valor, contar.val, a lista dos valores exclusivos. E então basicamente é só fazermos isto e temos 7 vendedores únicos. Marcas únicas, mesma lógica, exclusivos. Da minha matriz eu quero saber quantas marcas é que eu vendo na minha loja, obtenho a lista com as minhas marcas e essa lista com as minhas marcas, mais uma vez são valores de texto, contar.val e dentro do argumento tenho a minha lista única. E os produtos é a mesma coisa. Vou já começar com a função contar.val, porque a lógica é a mesma. Contar.val do quê? O primeiro valor será então o valor exclusivos da matriz do produto e consigo obter um parênteses para fechar os exclusivos, outro parênteses para fechar o contar valor e temos então 19 produtos únicos, neste caso, ou produtos exclusivos. Está pessoal, a função unique, não se esqueçam de utilizá-la com as listas pendentes, dá imenso jeito, mas também criar agregadores
com esta função. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de colocar um like. Se ainda não subscreveram o canal, façam um clique no botãozinho de subscrever e nós vemos no próximo tutorial em breve. Até lá!